Alô, meus queridos amigos, boa tarde! Esse é o canal Rumo ao Nada, o seu canal de notícias e entretenimentos aqui na internet. Agora falar um pouco aos nossos amigos que têm o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Pois é, amigos, não é indevido acumulação de benefício assistencial com pensão alimentícia, ou seja, você pode ter os dois ao mesmo tempo sem o perigo de perder. Vamos à matéria. O INSS interpôs recurso de apelação contra sentença que concedeu segurança requerida pelo autor, determinando o restabelecimento do benefício assistencial. O apelante alegou que a parte autora não faz jus ao benefício assistencial por não se encontrar em situação de miserabilidade. Afirmou que houve acumulação indevida de benefício como pensão alimentícia, descontada da aposentadoria por tempo de contribuição do ex-cônjuge da requerente, a qual faz parte, ou perfaz renda familiar per capita superior a 1/4 do salário mínimo. Defendeu que a revogação do benefício foi decorrência de legítimo exercício do poder de autotutela da administração pública, ou seja, o INSS havia cancelado um benefício porque a pessoa recebeu a pensão, digamos assim, a pensão alimentícia, Mas vamos ver aqui o que diz a lei. Conheço da remessa necessária, juntamente com a apelação por força do quanto disposto no artigo 14, parágrafo 1º, número da Lei 12.016 de 2009, concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau da jurisprudência. A Constituição garante à pessoa portadora de deficiência ou idoso que comprove não possuir meio de prover sua própria manutenção ou pagamento de um salário mínimo mensal. Trata-se do benefício de caráter assistencial que deve ser provido aos que cumprirem tais requisitos, independente de contribuição à Seguridade Social. O artigo 203, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente, como a gente já falou, da contribuição social, e tem por objetivos. Vamos ver qual que é os objetivos. O artigo 5º, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família conforme dispuser a lei. Como se vê, o inciso 5º, o artigo 203 da Constituição Federal, é norma de eficácia limitada, isso é, efetivo pagamento de benefício dependia de edição de lei regulamentadora. Essa regulamentação foi feita pela Lei número 8.742 de 93, a chamada Lei Orgânica da Assistência Social, o famoso LOAS, que, entre outras coisas, disciplinou os requisitos necessários à implementação do benefício assistencial de prestação continuada. O artigo 20 da referida lei tem a seguinte redação. Artigo 20. Os benefícios de prestação continuada é garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Esse, gente, provida por sua família, eu acho que deveria ser retirado. Eu não sei como que o Ministério Público ainda já não entrou com a liminar para tirar digamos assim, essa frase desse artigo, porque olha, isso é o que acaba tirando tantas pessoas com deficiência e tantos idosos que precisam desse benefício da cobertura governamental. Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Traduzindo, gente, que viveu no mesmo teto ali, não importa o grau de parentesco, vai ter que somar todo esse pessoal aí para ver quanto que dá essa renda per capita, que não pode passar de 1/4 do salário mínimo. Segundo,
Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso eu concordo, gente. Uma pessoa com deficiência de longa duração, infelizmente, querendo ou não, ela já entra em desvantagem na competição no mercado de trabalho. Terceiro, considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Discordo totalmente desse artigo 3º da LOAS, né, da Lei Orgânica da Assistência Social. Gente, 1/4 do salário mínimo, menos de R$300, vai suprir a necessidade de um deficiente, onde depende de fralda geriátrica, sonda de alívio, remédios, roupa, calçado, alimentação, muitas vezes até diferenciada? Me poupe os legisladores que criaram esse artigo 3º aí. Quarto, o benefício de que trata esse artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória. Gente, eu fiquei sabendo também para pessoas que recebem herança também não tem perigo. Quinto, a condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. Sexto, a concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento que trata no parágrafo 2º, composta por avaliação médica e avaliação social realizada por médicos perito e por assistentes sociais do Instituto Nacional do Seguro Social. Aqui, entre aspas, né, gente, vamos ser sinceros, eu acho que somente a deficiência já deveria dar a essa pessoa o direito ao BPC. Parágrafo 7º. Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiário, fica assegurado na forma prevista em regulamento o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura. Oitavo. A renda familiar mensal, que se refere ao artigo 3º, deverá ser declarada pelo requerente ou o seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o deferimento do pedido. Deferimento, gente, é conceder o benefício. Os rendimentos decorrentes de estágios supervisionados e de aprendizagem não serão computados para os fins de cálculos da renda familiar per capita, que se refere ao artigo 3º, né? Décimo, considera-se impedimento de longo prazo para os fins do artigo 2º desse artigo aquele que produz efeito pelo prazo mínimo de 2 anos. É por isso que geralmente o INSS gosta de fazer perícia a cada 2 anos, né? 11º, para a concessão do benefício de que se trata o caput desse artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade conforme regulamento. Essa história de miserabilidade é o que afasta muitos deficiência de ter esse direito, né, gente? Me parece que tudo, o pessoal, nossos legisladores, quando criaram a lei, eles fizeram de tudo para dificultar a vida do deficiente a ter acesso a esse LOAS BPC. Para a concessão do benefício assistencial, necessária então a conjugação de 2 requisitos, alternativamente a comprovação da idade avançada ou da condição de pessoa com deficiência e cumulativamente a miserabilidade caracterizada pela inexistência de condições econômicas para prover o próprio sustento ou de tê-lo provido por alguém da família. Agora, voltando ao caso da situação social da parte da autora, né, que entrou na justiça contra o INSS, né? No caso dos autos, o INSS discute somente o preenchimento do requisito da miserabilidade, não sendo contestada a condição da pessoa idosa da autora. Inicialmente, destaca-se que nos termos do parágrafo 4º do artigo 20 da LOAS, o benefício assistencial não pode ser acumulado com outros benefícios previdenciários. Ou seja, gente, quando você entra no INSS,
o INSS ele leva totalmente a rigidez do que está escrito. Se passar 5, 6 reais, cara, dessa renda per capita, o cara não consegue o benefício. Quarto, o benefício de que trata esse artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória. Entretanto, não é este o caso dos autos. Conforme informado pelo próprio INSS em suas notificações da Folha 21, o benefício da parte autora foi suspenso por entender a autarquia, ou seja, o INSS entendeu que a acumulação indevida do amparo assistencial ao idoso com pensão alimentícia contraria o disposto do artigo 20 da Lei 8.742 e por isso cessou o benefício, né? Percebe-se que, na verdade, a autora recebe apenas a pensão alimentícia, que não é benefício previdenciário, ou seja, o que é proibido ter acumular dois benefícios previdenciários, né, descontada da aposentadoria por tempo de contribuição que seu ex-marido é titular. Com relação ao argumento de que a suspensão do benefício seria correta porque, com a percepção da pensão alimentícia, a renda por per capita familiar é superior a 1/4 do salário mínimo. Entendo que esse fato não constitui motivo legítimo ao cancelamento do benefício. Isso, gente, é liminar, ou seja, é o que o juiz fez, né? Estamos lendo partes desse processo no caso. De fato, o LOAS prevê que a miserabilidade existe quando a renda familiar mensal per capita é inferior a 1/4 do salário mínimo. Está no artigo 20. No parágrafo 3º, sendo que se considera como família, entre aspas, para a aferição dessa renda o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados desde que vivam sob o mesmo teto. Está no artigo 20, no parágrafo 1º, né? Entretanto, embora esse requisito tenha sido inicialmente declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade número 1232/1, ele tem sido flexibilizado pela jurisprudência daquele tribunal, nesse sentido, com o fundamento de que a situação de miserabilidade não pode ser aferida através de mero cálculo aritmético. O STF declarou em 18 de 4 de 2013, ao julgar a reclamação 4.374, a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade e do artigo 20 do artigo 3º da LOAS, ou seja, o Supremo e esse juiz entendeu que só o quesito miserabilidade não é o suficiente para negar um benefício, ou seja, se passou um pouco da renda, não é motivo para se cortar esse benefício, né? Assim sendo, uma vez que a autora já recebia o benefício de prestação continuada, esse não poderia ser suspenso unicamente em razão da percepção da renda superior aos parâmetros mencionados, sem a efetiva avaliação da condição de vida da requerente e verificação da eventual existência de fatores que demonstrassem a ausência de vulnerabilidade social. O que eu quero com essa matéria, gente? Eu mostrei aqui os autos do processo. Eu li o auto do processo de um juiz a uma pessoa que conseguiu ficar com o benefício do marido, né? E vocês viram, ela perdeu o LOAS, mas aí ela entrou na justiça e o juiz entendeu e indeferiu o INSS, no caso, dando ganho de causa a essa senhora, o que foi justo, né, gente? Porque uma pensão alimentícia, simplesmente, se você tem o direito daquilo, não pode se cortar o outro direito que você tem. É totalmente incabível ao INSS isso, devido que já o STF já legislou sobre isso. Então, o próprio INSS não está seguindo a lei maior do nosso país? Se você é aposentado, que tem o LOAS, perdeu seu benefício porque descobriram que você tem outra renda, gente, não se cale. Não fique com medo do INSS cobrar os valores que eles acham que você recebeu indevidamente. Vá na justiça, prove que você tem o direito, porque o que é seu e ninguém pode lhe tirar o que é seu de direito. Fui, gente, e até a próxima.